Vamos começar agora, a gente estuda Halachá de manhã, vamos dar um pouco as Halachot de Hanukkah. A gente tem duas festas judaicas conhecidas, que elas não são bíblicas, que é a festa de Purim e Hanukkah. Muito bom. Essas se enquadram nas 7 mitzvot dos sábios. Quer dizer 7 mitzvot dos sábios. Normalmente, o que os sábios eles fazem para a gente, eles interpretam e explicam para a gente a Torá, as mitzvot que já tem. Às vezes eles colocam alguns gidarim, que significam alguns siagim, algumas proteções, cercas, para você não chegar a transgredir uma lei da Torá. Mas de mitzvot novas, assim por dizer, são 7. O que quer dizer novas? Ninguém pode inventar uma nova mitzvah, mas é dentro do espírito da própria Torá. Como você falou, o Jaime falou, tem dicas para isso na própria Torá. Por exemplo, você saiu do Egito, a Torá manda você comemorar. Bom, se Hashem salvou todo o povo de Israel, também temos que comemorar. Então, eles instituíram essas duas festas, que são parte dessas 7 mitzvot. Só para a gente ter uma ideia. Netilat Yadayim também é uma dessas mitzvot. A leitura do Alel é uma das mitzvot. E aqui, Purim e Hanukkah, na verdade, Hanukkah é a mitzvah de acender as velas de Hanukkah, é uma dessas 7 leis dos sábios. Eu comecei a contar outro dia um pouco da história de quando acontece Hanukkah. Vou resumir rapidamente. Nós tivemos o primeiro templo que ele foi construído pelo rei Shlomo HaMelech. Muito bom. Ele durou 410 anos, pulando um pouco a história. No final do segundo templo, na verdade, ele foi destruído pelos... Não, babilônios. Babilônios. O primeiro templo foi destruído pelos babilônios. E ela perto. E aí... o povo foi exilado para a Babilônia, ficaram lá 70 anos. No final desses 70 anos da Babilônia, foi a história de Purim. Calma. O povo foi exilado para a Babilônia. Quem mandava era, na verdade, no início eram os babilônios. Os babilônios tiveram uma guerra, perderam. Quem acabou herdando essa guerra acabou chegando no Ahasverosh. A história é longa de Purim, vamos deixar para Purim. E o Ahasverosh, ele se tornou o rei, na verdade, de 127 províncias ou países. A capital era a Pérsia, mas o grande parte do povo estava concentrado na Babilônia. E no final desses 70 anos foi a história de Purim. Termina a história de Purim, o povo de Israel continua a construção do segundo templo. Só para a gente entender, o primeiro templo ele foi mágico. Ele tinha um monte de milagres, presença divina quase que palpável. O segundo templo foi uma reconstrução. E essa reconstrução foi bem diferente da primeira. A primeira você tinha o rei Salomão. Ele era o único soberano sobre a terra de Israel. Nós tínhamos o tribunal, nós tínhamos o exército, nós tínhamos o rei, nós tínhamos poder total sobre Israel. O segundo, todo o tempo que a gente estava no segundo templo, nós estávamos sob impérios estranhos, não nossos. E você vê, ao longo de toda a história do segundo templo, a gente sofreu influência ou até a opressão de outros povos ao longo desses 420 anos que o templo ficou de pé. Ele foi destruído no ano 68 da Era Comum, e aí na época já eram os... gregos. Não. Romanos. Foram os romanos que destruíram. Mas até chegar nos romanos, passou, por exemplo, pelos gregos. E aí vem a história de Hanukkah, desculpa. Então, só para a gente entender, esse segundo templo, ele já não tinha vários milagres que eram muito presentes no primeiro templo. Quando o Ezra e Nehemia, entre outros sábios e profetas, tentaram trazer o povo de volta, vamos para Israel, a turma falou, por que eu vou para Israel? Se aqui tem restaurante kasher, se aqui tem yeshiva, se aqui está muito cômodo. A gente tem um poder de adaptação, Baruch Hashem, muito rápido. Fomos nômades ao longo de toda a história e a gente se adapta e reconstrói com muita rapidez, Baruch Hashem. Então, depois de 70 anos, eles já estavam na Babilônia com tudo já estruturado. Sinagogas, yeshivot. Voltar para Israel? Quem está em Israel lá? Quem sobrou em Israel? O que a gente tem em Israel? Então, foi muito difícil para ele convencer as pessoas de irem para Israel. E foram poucas pessoas. Poucas pessoas acompanharam. Poucas pessoas acompanharam. A maioria ficou na Babilônia. E esse Ezra e Nehemia, eles instituíram também os membros da grande
Anshei Knesset Agdolá, os membros da grande congregação, que eram 200 rabinos, se eu lembrar o número exato, mais ou menos 200 rabinos, que eles formaram, na verdade, eles instituíram, por exemplo, o que nós temos hoje como Sidur, que é a reza de uma maneira organizada, eles estruturaram o judaísmo de uma maneira muito mais prática para que o povo pudesse continuar a tradição, etc. Por que é importante saber para o contexto histórico? Então, para a gente entender o tempo todo que a gente estava com o Beit HaMikdash, quando a gente fala Beit HaMikdash, a gente pensa o Beit HaMikdash. Mas não, tinha muita diferença entre o primeiro e o segundo. E uma vez que o segundo, a gente dependia de favores e permissão dos povos que estavam dominando a terra, a gente sofria influência, sofria opressão. No segundo templo, por exemplo, mais para o final, você tinha quem dominava nos gregos, ou antes disso, os romanos, e antes disso os gregos, com a história de Hanukkah, quem mandava no Beit HaMikdash eram eles. Então, eles, por exemplo, colocavam os seus proxies, os seus enviados, que seriam quem mandariam no templo. Então, quem era o Kohen Gadol? Quem era amigo lá do governo, que tinha acesso a Brasília, que ia para ser Kohen Gadol. Você pode imaginar a corrupção que tinha? Não é à toa que a gente diz que o segundo templo foi destruído pela falta de amor ao próximo, porque a confusão que tinha lá, a bagunça que tinha lá era enorme. Você não tinha uma única liderança, você tinha liderança estranha, e aí o que ficava era uma bagunça, infelizmente. Então, fala. No segundo tempo também tinha aquele do Kohen Gadol entrar e talvez não de não sair, lá que acontecia isso, que o Kohen Gadol entrava e não saía, sempre poderia acontecer, mas principalmente no segundo templo, que a pessoa que foi eleita, escolhida para ser o Kohen Gadol, era um cara que não tinha gabarito para isso, foi escolhido pela sua posição política e não sagrada, religiosa, então ele entrava e saía, não saía mais. Já é um milagre de ser Verdade. Com certeza tinha muito mais revelação divina do que nós temos fora do templo. Mas comparando com o primeiro, era muito distante. Mas a gente sofria opressão, a gente sofria influências. E grande parte da influência, aí vem a história de Hanukkah, é que a gente começou a sofrer assimilação das ideias da época helenistas. E como o Eliel tinha comentado outro dia, que não eram gregos, e sim assírios com ideologia grega. E eles, com o tempo, foram influenciando o nosso povo. E se a gente acha que a assimilação é uma coisa moderna, atual, infelizmente a assimilação, por muitas épocas aconteceram. E essa assimilação estava acontecendo. Eles estavam helenizando os Yehudim. O que significa helenizar os Yehudim? Então, eles não levantavam a placa, vamos acabar com a Torá, judeus, etc., do mar, do rio, etc. Isso não tinha. Era uma coisa mais, vem com a gente. Por exemplo, comunismo. Quantos judeus comunistas, infelizmente, não tinham? Então, etc., muito mais. Então, as pessoas estavam achando que essa ideia, igual que você teve o iluminismo, igual que você teve o momento da emancipação, onde os judeus finalmente agora somos aceitos. Então, olha, você pode ser judeu, você pode servir a Deus, mas não precisa ser tão radical assim, não precisa ser tão religioso. E tudo que era acima da lógica, eles descartavam, porque a ideologia, a idolatria deles era o raciocínio e o corpo. Duas coisas, o raciocínio, que era a filosofia, e o corpo. Ou seja, eles tinham sabedoria, mas não queriam aceitar a questão de fé. E toda sabedoria sem fé é um desastre. Inclusive, hoje a gente vê isso muito claro, que você tem os países que são chamados as melhores democracias exemplares para o mundo todo, e desses países, e das faculdades, das universidades, você tem as pessoas saindo com placas chamando para a eliminação, Deus nos livre, do povo de Israel e outros mais. Quando você tem lógica, assim como os alemães, você tem muita sabedoria, mas falta a base, que é os 10 mandamentos, a Kadosh Baruch Hu, você acaba deturpando tudo em seu favor, em favor próprio. E é isso que estava acontecendo, e os judeus, muitos estavam comprando essas ideias. Afinal, finalmente, somos aceitos, afinal, finalmente, a gente está aqui se misturando bem com a turma, e os judeus estavam sendo, pouco a pouco, helenizados. E a história do final, que a gente conta da velhinha, da vela, ficou acesa, fala, bom, tá bom, ficou acesa lá 8 dias, tudo bem. Lá o Gaza também está com gasolina há 40, 50 dias, também falaram que não tinha mais. Dura, tem milagres, acontece, tá certo?
E para isso você precisa fazer tanta história e milênios depois ficar acendendo a Hanukkah, tá bom, acontece. Hã? Contrabandear. Não é motivo para comemorar. Então aqui a gente já vê que toda a ideia da Hanukkah, que a gente acende, a menorá e etc., é para lembrar a luz, a chama, que é a chama de Deus, a chama da Torá, a chama que simboliza subir, o milagre, que lembra a gente o que está acima da natureza. Então, o milagre de Hanukkah não é a velhinha que ficou, queriam nos matar, vamos comer, Deus nos salvou. A salvação, inclusive, de Hanukkah foi secundária. Apesar que a guerra foi completamente desproporcional. A gente tinha uns 15 moleques de Yeshiva saindo com um pau de macarrão na mão, tentando acabar com um exército lá, com bomba atômica, mas eles conseguiram. Mas isso é secundário, porque a guerra foi uma consequência da nossa resistência religiosa. E por isso o ênfase é muito mais na Hanukkah, de lembrar o milagre da vela, que é a gente conseguir vencer a ideologia da época. E essa era a guerra. Hoje a gente vive numa época onde a gente tem todas as épocas juntos. A gente tem antissemitismo, junto com liberdade. Tudo é uma mistura muito grande hoje. Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar hoje, é tão importante a gente lembrar a Hanukkah, que é não só a gente, Bezrat Hashem, com certeza o nosso povo vai, sem dúvida nenhuma, ficar cada vez mais forte fisicamente também, mas a gente conseguir estar forte e firme nos nossos ideais e lutar por eles sem medo nenhum. E a gente não sofrer as influências, e sim a gente nós temos a influência para o mundo. Essa é a essência de Hanukkah. Começando por esse ponto, então, quando a gente faz esse destaque de que a guerra era muito mais ideológica, existem agora as consequências práticas e alárricas fazendo a diferença entre Purim e Hanukkah. Por exemplo, Purim, a aniquilação era a solução final, esse era o plano, aniquilação física. A assimilação ideológica era secundária, em Hanukkah era o contrário. Então, em Purim, nós temos uma obrigação, por exemplo, de celebrar a ponto que nosso corpo fisicamente vai sentir. Você tem uma obrigação, por exemplo, de fazer aquela seudá. Você tem a obrigação de beber muito. Você tem a obrigação de dar presentes para os pobres. Você tem a obrigação de dar dinheiro para os pobres. Desculpa, presente para os amigos, dinheiro para os pobres. Porque você quer sentir na pele, no teu corpo, porque esse foi o milagre, a nossa existência física. Em Hanukkah, apesar que a gente acaba comendo mais, você come mais sonho, mas tudo isso são costumes e é um extra. Você não tem a obrigação de fazer uma seudá nos dias de Hanukkah, porque toda a celebração é o espírito. O corpo foi consequência. Então, por isso, as halachot de Hanukkah, elas começam dizendo que você é diferente por ir de Hanukkah, que você não tem obrigação de fazer, por exemplo, uma seudá. Você não tem obrigação de fazer uma refeição, um banquete, etc. Porque, lembrando que o milagre principal foi a batalha ideológica e não a batalha física. O que a gente faz para lembrar a batalha que a gente ganhou? A batalha física também não deixou de ser importante. Foi secundária, mas foi essencial. A gente faz para isso o Alanissim. Aquele trecho que a gente acrescenta na Amidah, as 3 Amidot, e a gente acrescenta do Birkat Hamazon, é uma reza que lá a gente diz, Masarta Kiborim Biat Halashim, você deu os fortes nas mãos dos fracos, e assim por diante. Essa é a memória, essa é a lembrança do milagre da guerra. Mas o nome da festa leva o milagre, a mitzvah, que a gente acende a Hanukkah. O que é mais importante? A gente ganhar uma guerra, 10 caras contra 2 milhões, ou que a velhinha ficou acesa? 2. Então aqui a gente entende que o que é mais ambos são essenciais, mas o milagre de Hanukkah é a vela. É a vela. O que a vela simboliza, não é a vela em si. Por quê? Justamente, por que eles não encontraram o azeite lá? Porque uma vez que a guerra era ideológica, se eles fossem até o templo, o que eles poderiam fazer? Destruir. Deus nos livre. Queimar. Acabou. Mas não é isso que eles queriam. Eles queriam o templo, só que eles queriam usar para a idolatria deles. Eles queriam que tivesse menorá, mas que não fosse com azeite puro. Pureza, impureza, esse negócio não tem sentido. Isso aqui não é lógico. Uma vez que eles idolatravam a sabedoria, o conhecimento, fora, sem nenhum tipo de fé, essa questão de puro e impuro, isso aqui não tem sentido lógico. Então foram lá, propositalmente, procuraram tudo que tinha de vestígio de azeite e impurificaram. Qual foi o milagre? Que conseguiram encontrar e simboliza, na verdade, a nossa
resistência que sempre temos dentro de nós, cada um de nós. Apesar que a gente pode, eventualmente, as nossas partes superficiais deixar manchado, a gente deixar assim purificar, mas dentro de nós temos a Neshama intacta, que ela vai estar selada com o selo do Kohen Gadol, de Akadosh Baruch Hu, que ninguém vai conseguir tirar a nossa Neshama, o nosso contato com Deus, o que cabe a nós, é procurar, como eles procuraram. E quando aquilo brilha, quando aquilo acende, você vai ver que isso aqui pode durar muito tempo. Certo? Acabou, não? Mais um pouquinho. Essa sessão. Então, vamos falar algumas leis práticas em relação a isso. Então, uma vez que esse é o milagre principal, nós temos, então, a obrigação, os sábios instituíram, para lembrar o milagre da menorá, que ela ficou acesa. A menorá, ela tinha 7 braços, mas ela ficou acesa 8 dias. Então, a gente lembra fazendo uma Hanukkah e não uma menorá. Tem uma diferença muito grande. A Hanukkah, ela tem 8 braços, mais um que é o Shamash, são 9. A menorá, ela tem 7 braços. Às vezes o pessoal fala, não, eu tenho Hanukkah em casa. Que ele tem um tio, avô, veio lá de Israel, e trouxe um enfeite de menorá. Menorá não serve. Tem que ser Hanukkah. Que são com 8 braços, mais o Shamash. Qual é a obrigação? Ao anoitecer, que era um momento que no templo eles costumavam reacender a menorá, o Cohen ia lá, preparava, etc. Depois ele acendia a menorá ao anoitecer. Então, nessa hora que a gente deve ir lá e acender a nossa menorá. Ela tem que durar um tempo suficiente, um tempo mínimo, que é meia hora, melhor um pouco mais, e meia hora após o anoitecer, na verdade, e com isso você cumpriu a sua mitzvah. Simplesmente acender essas velas. A gente falou outro dia que acontece com uma pessoa, tá, por exemplo, Deus nos livre, no hospital. Deus nos livre não, Baruch Hashem, deu a luz. A mulher precisa acender a vela de Shabbat, etc. Você não tem como acender um fogo, por exemplo. Então você pode, em último caso, acender uma luz, uma lâmpada, lamparina, você pode acender. Porque a ideia da luz do Shabbat é você iluminar. Você precisa de luz na casa. Em Hanukkah, você não pode substituir por uma lamparina. Tem que ser uma chama. Essa é a memória, essa é a mitzvah de lembrar da menorá. Não adianta. No Shabat, o importante é a consequência da luz. Você quer ter luz para, como os sábios dizem, que tenha paz, que as pessoas não briguem, que as pessoas não tropecem em cima do outro. Em Hanukkah é proibido você usufruir daquela luz. Por isso mesmo tem aquele shamash, aquela vela piloto, não só que ela serve para acender as outras, ela serve para, vai que você está perto e está usufruindo daquela luz, que você não use da luz da própria vela, e sim de uma outra. Hoje a gente já tem luz elétrica, etc., acaba mais difícil de acontecer. Porque você não quer usufruir da luz, você quer o próprio acendimento dela. Então precisa ser com chama. Uma lahá muito prática, que volta a acontecer todo ano. Hanukkah sempre cai para o final do ano, época de férias. Hemisfério Sul é época de férias. E as pessoas marcam viagens. Viagens internacionais costumam ser de noite. A hora que a pessoa vai sair de casa é a hora que ainda não pode acender a Hanukkah e ele não tem como acender no aeroporto. Não tem solução. Não adianta querer acender lamparina. Acender no aeroporto é complicado pela halakha. Tem que ser na sua casa, o lugar onde você mora, onde você vive, etc. Então, uma halakha muito prática. Lembra, sempre que você for marcar, olhe o calendário para não marcar a viagem à noite de Hanukkah, a não ser que você calcule o tempo que dê para você sair de casa depois que você já ficou o tempo suficiente para a vela, para você poder cumprir a mitzvah. Uma halakha muito prática e, às vezes, muita gente acaba incorrendo nisso e não tem solução. Então, como faz? Aquela mulher que deu a luz está no hospital, como que ela resolve isso? Ela não pode acender a lamparina igual no Shabbat? O marido acende em casa. E se a pessoa está no lugar onde não tem como acender, então ele é a luz. Igual que uma pessoa, Deus nos livre, não tem braço, não tem colocado filhinho. Não tem braço, não tem colocado filhinho na mão, não tem como colocar. Mas acender a lamparina não vai adiantar absolutamente nada. No detalhe, a pessoa que não tem braço, Deus me livre, pode botar tudo na cabeça? Deve colocar, são 2 mitzvot independentes. O problema é a pessoa que não tem cabeça, aí é mais complicado. Esse tem muito. Tem muitos, né? Pode. Mais uma coisa importante, também muito prática. As velinhas de cera que a gente costuma comprar, elas têm uma durabilidade muito pequena. Elas devem durar meia hora. Mas elas têm que durar meia hora depois do anoitecer. Qual é a hora que você pode acender a vela? A partir de quando? Então, não. Você pode acender a partir do pôr do sol. O sol está se pondo, você pode colocar. Mas ela tem que durar meia hora depois do anoitecer. Entre o pôr do sol e o anoitecer, você tem 20 e poucos minutos. Então, se você vai acender justamente ao pôr do sol, então ela tem que durar
ela tem que durar meia hora depois de que ficou escuro. Então, ao longo das noites, de maneira geral, bom, você chega em casa à noite, fez minchar, chegou em casa, você acende, tudo bem. Agora, no Shabat, na sexta-feira, você tem que acender com antecedência e ela tem que durar meia hora depois. Então, depende do tipo da vela que você tem, do tamanho que ela tem. Caso contrário, você precisa pegar uma outra vela, aquelas grandes de parafina, para o Shabat, para que ela possa durar meia hora depois do pôr do sol. Quando a gente ainda tinha horário de verão aqui no Brasil, uns anos atrás, era mais difícil ainda. Por quê? A gente costuma aqui marcar o Minchá, se começa a ficar muito tarde o Shabat, a gente marca 6:30 igual. E aí, vamos supor, o Shabat só ia entrar lá para 7:30, e aí só vai ficar escuro 7:50, e precisa durar meia hora depois ainda. Então a vela vai precisar durar 1h30, 2, depende. 7 dias. Mas é uma solução, tudo bem. Não precisa deixar o Shabat. Pode apagar. O quê? Não, não tem problema. Meia hora. Pode apagar? Se depois que passou, fez a mitzvah, você pode apagar. Isso é uma coisa muito, muito prática. Assim. É bonito você deixar lá a noite inteira brilhando, pode. Se você tem alguém de idade, ou você tem medo que vai pegar fogo, etc., cumpriu a mitzvah, ficou meia hora depois do pôr do sol, depois da saída das estrelas, tirando o Shabat que você não pode apagar, você pode apagar ela e acabou. Então, eu, quando tinha bebês menores, depois de meia hora, eu tirava ela do lugar, colocava ela em cima da pia. Tem um lugar certo de colocar? Na porta, na janela, etc. Então depois que passou a mitzvah, você quer deixar ela acesa? Deixa, mas pode mudar de lugar para não ter que se preocupar com alguém vai esbarrar, vai cair, etc. Que realmente, infelizmente, já houveram muitas histórias com vela de Hanukkah, de incêndios, tragédias, etc. Então, realmente tem que tomar cuidado. E como você estava falando do lugar exato, normalmente tem o costume que todo mundo sempre falava que tinha que pôr na porta da entrada de casa, tá, ou então vamos lá. da janela. Então eu vou concluir só com isso, com essa alahá. Então, se você for ver na Mishnah, ou seja, na origem, está escrito que a pessoa deve colocar al petach beito mibachutz, na porta de casa, do lado de fora. Só que para a nossa realidade atual, você colocar do lado de fora da sua casa, vai dar ou para o corredor do prédio, tá certo? Ou para a porta da rua, se for, alguém vai levar a menorá embora, tá certo? Então é complicado. Em Jerusalém, você tem aquelas, em Israel, tem algumas pessoas que têm aquele, dentro do concreto, vocês já devem ter visto, dentro do concreto, um espaço, com o vidro na frente, com espaço para o oxigênio passar, e lá você acende. Mas a maioria das moradias hoje não tem essa possibilidade. E isso começou, na verdade, quando começaram épocas de perseguição, que não faltaram, infelizmente. E os judeus tinham que acender, passaram a acender dentro de casa. Então, passou a se acender também ao lado da porta, sempre o lado oposto da mezuzá, mas dentro de casa, por uma questão de medo. Agora, estamos numa época melhor, e a maioria de nós não mora de cara para a rua, então você tem um costume, também muito comum, você vê aqui em Genópolis, de colocar na janela, que aí as pessoas podem ver, e tem aqueles que mantiveram de acender, continuando acendendo dentro de casa. De qual porta de casa? Da porta aonde você mora. O que quer dizer onde você mora? Então, onde você costuma comer, e se não, em último caso, onde você dorme, no quarto onde você dorme. Mas normalmente é o lugar onde você come. Então, a porta, por exemplo, da sala. Esse é o costume. Em relação a acender na janela, tem aqueles que fazem questão de não acender na janela, se você mora no andar alto. Por quê? Porque existe uma lei que a Hanukkah não pode estar acima de 10 metros. Porque ela está muito... A ideia é você ver ela. Se ela está acima de 10 metros, está acima do teu campo de visão. Então, se você mora terceiro andar, por exemplo, para cima, então, quem está na rua não consegue ver. A dúvida é, será que conta quem está nos prédios vizinhos que consegue ver ou não? Então, é uma dúvida, só para vocês tenham conhecimento, cada um segue a sua tradição. Se você acender na janela, está certo. Se você acender dentro de casa, do lado oposto a mezuzá, também está certo. Mas só para entender um pouquinho como funciona essa alahá, originalmente era na porta para a rua, hoje praticamente isso não existe. Então, alguns mantêm na janela, outros dentro de casa, lado oposto a mezuzá. Ok. Tem sempre a dúvida da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, não adianta eu falar agora que da tela a hora você vai esquecer. Então, por isso, todo ano a gente manda o panfletozinho para você saber. Você preenche as velas, vai preenchendo as velas cada noite da direita para a esquerda e você acende a vela nova primeiro. Sim. Então, você vai acendendo da esquerda para a direita. Não, o dia, por exemplo, está no terceiro dia, você acende a vela 3 e depois a Isso, primeira, a segunda. isso, Depois 5, a quinta, a primeira, a segunda. Ok, bom dia a todos. Bom dia, Oi.